Bom, a Pharmi hoje se posiciona como uma farmácia, né? A gente foca em pessoas que utilizam o medicamento de forma contínua, os pacientes crônicos, principalmente aquelas que utilizam muitos medicamentos por dia, né? Que a gente fala que são os polimedicados, 5 ou mais medicamentos por dia ali de uma forma concomitante. Bom, e a gente entrega na casa dessas pessoas uma box, que é a Pharmi Box, que é uma caixa que já contém os medicamentos organizados de acordo com o que o médico prescreveu, de acordo com a hora, com a data e com a posologia. Então, dentro dessa box, vem um rolo interno com sachês em ordem cronológica, e cada sachê corresponde a um horário. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês, em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a 4ª temporada do Vioral. Ouvintes do Vioral, estamos de volta a mais um episódio. Dessa vez estou trazendo Samila Dornelas, da Pharmi. Vocês estão curiosos para saber o que é a Pharmi? Ela vai contar já pra gente. Tudo bom, Samila? Tudo ótimo, e você, PC? Muito feliz de estar aqui. Tudo ótimo. Não, é um prazer para nós, uma honra. Samila, fala um pouquinho sobre você, né? Como é que você aterrissou nesse mundo da indústria da saúde? Você é da indústria da saúde? Legal, eu sou farmacêutica. Tenho mais 2 sócias que também são farmacêuticas, né? A gente se graduou juntas na UFMG. Então, deixa eu entender. Então, a Pharmi é formada, então, por mineiras, é isso? Todo mundo de Minas Gerais, é isso mesmo? Grande parte, as fundadoras todas são mineiras. Tá. A gente nasceu ali em BH, tivemos um apoio sensacional, inclusive, de toda a turma de inovação, que é bem quente ali, né? Hoje a gente tem uma unidade em BH e em São Paulo, então o time... E algumas pessoas também remotas, né, pelo Brasil, Floripa, enfim. Mas, majoritariamente, o time é composto por mineiros. Legal. Conta um pouquinho, Sam, eu fiquei curioso agora. Como é que tá o cenário de inovação em Minas Gerais? Até como é que ele tá hoje disposto hoje em Minas, Samila? Tem alguns anos que a gente teve a oportunidade de ver players bem relevantes, né, crescerem ali em BH, vide Rock Content, Simpla, Hotmart, enfim. E durante esse tempo a gente teve a oportunidade de ter algumas iniciativas bem legais também. O CID é uma delas, né, que é até uma iniciativa do governo, mas que fomentou bastante ali essas ações focadas em inovação. E em BH é muito bom, né? Porque a gente tem uma acessibilidade, né? É muito, muito fácil mesmo. A gente, inicialmente, a gente estava com a ideia de construir a Pharmi. A gente participou do Startup Weekend e depois a gente logo engatou no Founder Institute. E aí no Founder, a gente teve a possibilidade de fazer pitch semanal, né? E tinha uma banca de jurados, e esses jurados eram compostos por todos esses empreendedores ali do que a gente chama de São Pedro Valley, né? Realmente tem muita oportunidade e a gente consegue trocar muita experiência. Então foi fundamental pro início da Pharmi. Agora, Samila, o que eu adorei na história de vocês é que vocês são empreendedoras, né? No mundo de health tech. Como é que foi isso para vocês? Então, um grupo de mulheres se unindo para criar uma startup, uma health tech. Me conta um pouquinho, mais difícil? Foi mais difícil? Eu sempre gosto de perguntar isso porque tem muita gente que ouve aqui o Vioral e sempre questiona se ainda há esse problema de gênero ainda e se isso acontece em startups. Legal. Bom, falando um pouco sobre ser da área da saúde, né? Como eu falei, a gente se formou em farmácia na UFMG, então assim, foco aí em empreendedorismo, de fato a gente não teve, né, nenhuma contribuição para isso. Então, a gente sai da universidade ou focado
na academia ou focado ali em algum funcionarismo público. Empreender é uma coisa que, de fato, a gente nem imagina. Então, assim, foi bem desafiador, ainda é, né? A gente realmente saiu da universidade e foi empreender. Então a gente brinca, a gente nunca teve carteira assinada. Mas isso é muito difícil também, né? A gente teve que entender na marra ali o que é governança, o que é hierarquia, como que as pessoas devem se comunicar dentro de uma empresa. A gente está aprendendo muito até hoje, né? Sua família é empreendedora? Alguém das sócias da família é empreendedora? De onde vocês tiraram essa veia, Samila? Eu tenho como grande inspiração minha avó, que eu brinco que ela, nos anos 50, ela já era feminista, empreendedora e nem sabia o que era isso. Porque ela tinha já as contas separadas do meu avô, ela comprava cama, mesa e banho em São Paulo, voltava para BH, vendia no interior. Então eu vejo muito essa energia hoje como uma grande inspiração. E aí, falando um pouco sobre ser mulher, né, ser 3 fundadoras mulheres, eu posso falar que eu nunca senti de uma forma muito significativa algum preconceito, mas com toda certeza ele está nas entrelinhas, sabe? Ele se manifesta de uma forma muito sutil. Ele acontece, né? Não é algo... Eu brinco muito, né? Acho que também o cenário é como é. Né? Então, a gente não pode dramatizar, mas a gente simplesmente vai lá e faz, né? Por estarmos aqui nessa posição, inclusive, quer dizer que as coisas estão mudando, né? Então, bora fazer acontecer. Desde sempre, todos os processos que a gente participou de aceleração de startups, capacitações. Esse final de semana mesmo eu fiz uma em sales aqui em São Paulo. 80% do público ainda é masculino. Mas, enfim... O cenário tá mudando, eu acho que esse é o ponto. Exatamente, eu acho isso muito legal. E Samila, o que te despertou assim? Porque tem que ter muita coragem para sair da graduação e falar assim, eu quero ter o meu próprio negócio. Porque assim, você tá saindo da graduação, eu imagino, a grana tá curta, você tá precisando, né? Quer ganhar experiência, porque também você sai da graduação sem experiência quase nenhuma, né? O que foi? O que te levou a falar assim, eu vou empreender, eu quero empreender? Como é que foi essa coragem, Samila? Ou era uma coisa que vocês já vinham conversando na faculdade, nós vamos sair, vamos empreender? Foi uma coisa de susto? Como é que... Me conta um pouquinho desse processo pra você, Samila. Legal. Pra mim, especificamente, eu considero que eu sempre tive um espírito um tanto quanto rebelde, sabe? Nunca aceitei muito as coisas ali, às vezes até um espírito mais vanguarda mesmo. Sempre tô em busca de novidade, aprendizado, enfim. E na graduação eu tentei fazer estágio em todas as áreas que você possa imaginar. Sim. Então, desde drogaria, laboratório, indústria... Enfim, e nada me preenchia, assim, eu não me via atuando como farmacêutica no mercado, achava o máximo, gostava de estudar, mas assim, não me encaixava. Tanto que quando eu tava no final da graduação, eu fui pra área de marketing. Olha só. Porque eu sempre gostei de escrever. E aí eu fui ser freelancer de produção de conteúdo. E eu comecei a desenvolver muita coisa ali, né? Acho que até esse lado criativo mesmo. Participava de muito evento. Queria me descobrir, tava numa fase assim de autoconhecimento absurda. E fui vendo que eu queria contribuir mais pro mundo, né? E aí, nessa fase... a gente teve a oportunidade de trabalhar em alguns locais, casas de repouso, hospital psiquiátrico, em que essa gestão de medicamentos ela é muito crítica. E a gente tem uma amiga, inclusive, que é a Paulinha. E a Paulinha tem uma mãe que é a Alessi. A Alessi é uma paciente crônica, bem vulnerável, mas complexa. E ela utilizava ali vários medicamentos por dia. E essa amiga nossa, ela recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos. Aí ela levantou a mão e falou, gente, me ajuda a organizar os medicamentos da minha mãe. E fui eu e minha sócia, a Marina, na casa da Paulinha. A gente organizou o básico ali, igual todo mundo faz, né? Colocou na caixinha de acrílico, de acordo com manhã, tarde e noite. E aí a gente, em pouquíssimo tempo, já percebeu resultados clínicos muito melhores em relação à situação que ela se encontrava. E a gente já com esse olhar farmacêutico, né, a gente começou a evidenciar ainda mais que, tem pontos da jornada aqui que ninguém tá olhando, a gente consegue contribuir mais, né? Então eu sempre fui essa pessoa que buscava essas novidades, enfim, e aí as duas sócias, a Marina e a Luciana, elas estavam já atuando ali no cenário farmacêutico. Eu falei, gente, vem cá, volta aqui, vamos
vamos abrir uma startup, porque a gente tem um problema que não está sendo resolvido, ele atende uma massa de pessoas e a gente consegue trazer algo inovador aqui, porque, enfim, né, a gente já estava no início das pesquisas ali para contribuir. Eu brinco que elas falaram assim, Samila, o que é startup? Explica melhor isso aí. Isso a gente tá falando que ano que era isso, Samila? 2018. 2018. Então, ou seja, a ideia iniciou, a garagem de vocês começou em 2018, é isso? Exato, a garagem da garagem. Eu lembro que era carnaval. Depois do carnaval, a gente um pouco, né, aquela deprê, assim, de o que eu vou fazer da minha vida. E eu falei, gente, vamos abrir um negócio. Eu acho que a gente sempre se deu muito bem, né? A gente era amiga, sempre foi muito amiga mesmo. E a gente se complementa muito bem também. Então, começamos a pesquisar soluções dentro do Brasil, fora do Brasil. E em pouquíssimo tempo a gente já começou a desenvolver o modelo de negócio, fizemos muita pesquisa de mercado e a gente trouxe o primeiro MVP ali, né? Então, foi muito pautado no que a gente escutou em relação ao usuário. E em menos de 3 meses a gente estava faturando já com o CNPJ. Então, a execução contou muito nesse início. Legal, legal. Agora, o pessoal tá curioso, quer saber o que é a Farmi. A gente tá começando a falar, então o pessoal já deve estar super curioso. Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou colocar o site da Farmi na descrição do episódio pra vocês entrarem, e vou colocar também um link, porque eles têm um YouTube de como é que funciona a Farmi, se vocês quiserem ver de como é que funciona. Mas a Farmi, no próprio site, vocês falam que o propósito é criar soluções para que as pessoas ressignifiquem sua vida e vivam todos os dias a sua melhor versão. O que é a Farmi, Samila? Legal. Bom, a Farmi hoje se posiciona como uma farmácia, né? A gente foca em pessoas que utilizam o medicamento de forma contínua, os pacientes crônicos, principalmente aquelas que utilizam muitos medicamentos por dia, né? Que a gente fala que são os polimedicados. 5 ou mais medicamentos por dia ali de uma forma concomitante. Bom, e a gente entrega na casa dessas pessoas uma box, que é a Farmi Box, que é uma caixa que já contém os medicamentos organizados de acordo com o que o médico prescreveu, de acordo com a hora, com a data e com a posologia. Então, dentro dessa box, vem um rolo interno com sachês em ordem cronológica, e cada sachê corresponde a um horário. Então, por exemplo, é Ana Maria, 11 de abril, 8 horas da manhã. Tem o sachê dela ali, ela toma simvastatina, metformina, propanolol. Ela destaca esse sachê e faz a administração de 8 horas. Meio-dia, ela destaca o sachê de meio-dia, toma, enfim. E assim sucessivamente em ordem cronológica para o período de 30 dias. E a gente entrega isso automaticamente na casa da pessoa, onde ela estiver. Então, assim, pra quem tá ouvindo entender, você falou, é uma farmácia, mas vocês não têm um espaço físico, correto? Ou seja, vocês fazem parceria com o varejo farmacêutico. Conta um pouquinho disso só para as pessoas entenderem. A gente tem espaço físico, A gente tem um espaço físico em BH e um em São Paulo, muito por conta de aspectos regulatórios também, né? Se você for na Farmi hoje, você não vai se deparar com uma farmácia, né? Com todos aquelas características padrão, um balcão, o estoque, enfim. A gente tem todas as premissas ali que o regulatório exige, mas, e aí a gente tem um conceito ali de dark pharmacy, né? Entendi. Tem todas as etapas de produção, logística, expedição ali dentro. E a gente faz essa entrega aí nas regiões. Mas esse espaço físico não atende o usuário final, é isso? O paciente não pode ir até lá e fazer a aquisição, ou pode, como é que é? Essa Milo é só realmente quase que uma produção em si. A gente é mais focado na produção, né? Inclusive a gente tem um time de farmacêuticos que fica disponível para ir na casa do farmembro, a gente chama de farmembro aqui, as pessoas que utilizam o nosso serviço. Esse time fica disponível, mas a gente consegue receber também, tá? Quero conhecer a Farmi, quero entender como funciona o processo, a gente tá super aberto, mas de fato não é uma farmácia aberta ao público em que você entra e compra Neosaldina, entendeu? Perfeito. Então, para ficar claro, então se quem mora em São Paulo ou mora em BH quer conhecer a Farmi, tem essa possibilidade de conhecer. Em São Paulo e BH, onde está localizado a Farmi, Samila?
BH a gente tá no bairro Sagrada Família. Tá. E em São Paulo a gente tá no Bela Vista, ali pertinho da Paulista. São Perfeito. bairros bem centrais, assim, considerando as duas cidades, né? Então, para entender, então quem quer usar? Então, a gente tem aqui o polimedicado, a pessoa fala, eu tenho na minha família um polimedicado. Por onde ela começa, Samila? Tem um site, tem um app, por onde que eu começo? Massa. Essa pessoa consegue acessar tranquilamente o nosso site e ali já fazer um cadastro básico e colocar, inclusive, os medicamentos que utiliza. Tá. Então, a gente sabe, né, que quanto mais medicamentos, mais complexo fica. Então, ela consegue colocar o nome, o horário que utiliza, quantos medicamentos por dia, e ali a gente já faz um orçamento e aí o nosso time de Insight Sales entra em contato com essa pessoa para discutir sobre o orçamento, né? A gente já faz como se fosse uma consultoria farmacêutica desde o início. Entendi. Então, comparando, até trazendo os diferenciais da Farmi, né? Porque é Farmi. A gente, por exemplo, uma pessoa entra num site de uma grande rede e já elenca ali os medicamentos, mas muitas vezes não sabe qual laboratório faz mais sentido, a forma farmacêutica, né, a apresentação farmacêutica, se é líquido, se é comprimido. Lógico que o médico prescreve, né, mas muito paciente utiliza aquele medicamento por anos e às vezes não sabe que já saiu uma nova apresentação em que a gente consegue atuar e às vezes até sugerir para que ele tenha mais conveniência e a gente tem o foco na adesão ao tratamento, sempre, né? Então a gente já vem com todo o orçamento com essa consultoria focado no melhor custo-benefício. Legal. E das melhores apresentações ali para ele utilizar. Ou seja, vocês trabalham com qualquer marca, genérico, similar, referência? Como é que é a Farmi hoje? Qualquer marca. Qualquer marca. E a gente tem todos os descontos de laboratório, né? Os famosos PBMs. Programas. Exatamente. A gente tem todos e aí, enfim, né? É só aplicar o CPF, a gente já consegue trazer Legal. também qual que é o desconto. E a pessoa precisa, tem um link com receituário eletrônico, hoje você tem a questão da receita eletrônica, a pessoa precisa linkar essa receita eletrônica a esse pedido. Como é que funciona, Samila? A gente tem as duas possibilidades, né? A gente tá plugado aí nas soluções de prescrição digital e é excelente, inclusive, né? Inclusive com a pandemia a gente acelerou muito esse processo, então a gente atua nos dois cenários. Ou seja, aí quando ele faz isso, ele fecha o orçamento, o que ele recebe na casa dele, para quem tá nos ouvindo, é uma caixa, né? Que é o que você chama do Farm Box. A pergunta que provavelmente quando eu vi, eu me fiz, e as pessoas que conhecem um pouco mais de startup dessa forma, o quanto vocês se espelharam na PillPack, né? Porque quando eu vi o vídeo de vocês, me lembrou muito a PillPack. Vocês já conheciam? Foi uma base de estudo para vocês para criar a Farmi? Com toda certeza, é a grande inspiração, né? Algumas pessoas perguntam, nossa, que invenção maravilhosa, né? Parabéns. Não, Te gente, chamam calma. de PillPack brasileira? Chamam. Muitas vezes chamam sim. E a gente adora, né? É um baita case. Ótimo case. Excelente, né? Depois inclusive da aquisição ali pela Amazon, enfim. Então a gente se espelha muito. Eles têm uma pegada ali de user experience que é sensacional. O modelo de negócio ele é bem diferente, né? Porque eles têm o regulatório lá é um pouquinho mais flexível do que o nosso, Exato. Né? Gostaria que a gente fosse um pouco mais, se a gente fosse mais similar nesse sentido, mas lá eles têm uma interação direta, né? O médico manda prescrição direto pra farmácia e nesse caso direto pra PillPack. Samila, na hora que eu vi, eu tô te falando sério, que na hora que eu comecei a estudar o caso de vocês, pra trazer vocês aqui no Vioral, eu fiquei tão apaixonado, eu não faço uso recorrente no medicamento, deu vontade de eu ligar, fazer um orçamento e pedir qualquer medicamento só pra receber a Farm Box aqui, pra ver, porque eu achei lindo. Agora, o que eu achei legal vocês pode ser um uso pontual, ou seja, eu tenho que fechar um orçamento considerando uma tomada de 30 dias e essa caixa me oferece para 30 dias ou não, se minha tomada não é diária. Conta um pouquinho até para as pessoas entenderem quem que pode fazer orçamento, quem que não pode. E vocês têm uma outra coisa que para mim
eu acho sensacional, que é o do uso recorrente. Então vocês mandam automaticamente aquilo para a pessoa, né? Para que a pessoa não precisa se preocupar em ir até a farmácia e voltar com aquela, olha, eu tomo esse, tomo aquele. Não, vocês já sabem, já tem esse CRM do paciente e pode fazer tipo, como se fosse, é uma assinatura mensal. Então me fala dessas duas coisas, Samila. Legal. Bom, sobre o primeiro ponto, sim, todo mundo consegue comprar de forma pontual. O nosso objetivo é transformar, de fato, essa jornada que o paciente já tem com farmácia, que é muito complexa, morosa, demorada, enfim. Então, a gente está ali para facilitar e ele consegue comprar com a gente medicamentos pontuais, mas lógico, né? Nosso foco realmente é na recorrência. Inclusive, muitas vezes ele começa comprando no pontual, mas ele sente já a diferença logo na primeira interação e começa, enfim, né? Entra no fluxo aqui. E é uma assinatura de medicamentos, de fato. A gente entrega automaticamente, então antes da box acabar, a próxima já chega, para que ele não fique, né? A gente sabe o tanto que é preocupante, né? Ficar sem medicamento. Então, essa box já chega de uma forma automática. Algumas pessoas até falam, né? É o Netflix do medicamento. É uma assinatura e ela paga exatamente o que ela está utilizando. Então, é um valor proporcional aos comprimidos que estão sendo utilizados e ela tem uma previsibilidade, né? Durante os meses. Sei. E o que ela faz com a box? Tem algum uso depois, Samila? O que acontece com essa box? Porque se eu faço uso recorrente, sei lá, vou ter 12 box no ano, né? O que essa box faz ou vocês retiram? A gente trabalha hoje com materiais que são recicláveis, né? De fato, a gente tem esse ponto aí que a gente sempre está buscando otimizar. Ela é descartável. E hoje a gente está trabalhando aí em materiais que sejam cada vez mais sustentáveis, né? Tá. Mas aí a pessoa consegue utilizar, ela utiliza na verdade mensalmente. Como a gente tem muitos pacientes idosos, quando a gente manda, a gente até tá no roadmap aí mandar o refil, até pro PEC tem um refil também, mas dá uma confusão ali na hora de inserir o rolo, se eu insiro dessa forma, de outra, de cabeça para baixo, então assim... A gente sabe tanto que é crítico, então tá no roadmap, mas a gente precisa estudar muito bem como que isso vai ser direcionado, porque a gente se preocupa muito com essa percepção do usuário. E aí, Samila, vocês estão curiosas para saber, os farmembros, conta um pouquinho dessa relação de vocês e o que vocês têm conquistado com a Farmim. Legal. Eu acho que a gente chega até num ponto que é a nossa cereja do bolo, né? Porque a gente entrega a box e é a nossa ferramenta principal aqui do modelo de negócio, mas a gente tem por trás de todo esse serviço um time de farmacêuticos clínicos que fomenta toda a operação, né? Então, quando a gente fala prescrição médica, nossa, a gente tem um suporte aqui que liga para todas as pessoas. Olha, a gente tá na hora da gente coletar a prescrição, quando que a gente consegue buscar, e se teve alguma alteração, como que está a sua situação clínica. É realmente um cuidado ali que a gente tem com essa pessoa minimamente todos os meses, né? Então ela se sente muito ouvida e acolhida. E esse time de farmacêuticos consegue atuar de forma bem ativa mesmo. Então, toda e qualquer prescrição que entra aqui no fluxo da Farmi é analisada diante 12 parâmetros clínicos. Então, além do praxe ali, né, interação medicamentosa, alergia, enfim, a gente consegue analisar pontos mais profundos, né, como duplicidade terapêutica, a própria data de término de alguns medicamentos, a dose de acordo com a situação clínica. A gente consegue aprofundar e entender, inclusive muitas vezes, como a gente tem muitos parceiros, muitas instituições de saúde que são parceiras, a gente consegue inclusive agir junto à equipe clínica, equipe multidisciplinar, trazendo alguma sugestão, né, de, por exemplo, troca de classe terapêutica, pra gente sempre otimizar o que o paciente está utilizando. Então, a gente tem a entrega da box, mas por trás a gente tem todo esse time que fomenta aí essa utilização de uma forma mais racional, né? Muitas vezes o paciente tá tomando 7, 8, 9 medicamentos, mas ele não tem adesão de 1, 2 ou 3. Esse aqui me dá azia, esse aqui eu só tomo quando a pressão começa a aumentar um pouco, né? O paciente vai no médico, recebe a prescrição, mas muitas vezes não entende muito bem, né? Ele chega no consultório e já assusta. Pô, como assim? Uma condição crônica pro resto da vida, tomar remédio pro resto da vida? Ele tá um pouco assustado ainda. Vai na farmácia, não tem uma orientação ali muito clara também. Chega em casa e começa a tomar um medicamento por 20, 30 anos sem nem entender
de fato, o motivo, né? Então, a gente tá ali atuando na ponta mesmo, dentro da casa dele, muitas vezes trazendo essa, desmistificando, né, essa tomada do medicamento. A gente consegue trazer isso de uma forma leve, não é o momento mais triste ali do dia, né? Não, pelo contrário, isso aqui tá trazendo melhoria para sua condição, e a gente consegue atuar, que aí falando um pouco da parte mais clínica, né, em questões de segurança, e a própria conveniência, a própria percepção, né, percepções objetivas e subjetivas do usuário em relação ao fármaco. O que acontece com a bula, Samila? Porque vocês tiram tudo, não tá na caixinha, vocês fazem um envelope, e aí provavelmente o usuário, o paciente tá perguntando, tá bom, onde que estão as informações, onde que ficam as informações do medicamento? Nesse envelope vai escrito como ele toma, tem que tomar antes da refeição, não tem que tomar antes da refeição, tem que tomar com água, não tem que tomar com água. Onde que estão essas informações e a bula? Legal. A gente envia todas, e a gente tem aqui, o que eu considero até melhor do que essa possibilidade, né? Que a gente sabe ali que a bula muitas vezes tem muita informação, inclusive bastante. Pode até assustar mais do que orientar, né? Então a gente tem um time de farmacêuticos aqui que compõe o SIM, que é o Sistema de Informação ao Medicamento, e que é justamente para isso. Tô com uma dúvida. Nossa, o medicamento era para ser tomado em jejum. Tomei café da manhã, o que eu faço? Liga pra cá e a gente responde. Esqueci de tomar o meu medicamento. Será que eu tomo 2 agora? Será que eu deixo pra lá? Será que... O que eu faço? Liga pra gente. Nossa, tô com uma interação. Comecei a tomar um medicamento, tô com prurido. Será que isso tem alguma relação? A gente tem todo um suporte nesse sentido pra orientar da melhor maneira. Então, é muito massa. Agora, fala um pouco, você falou de parcerias. Tem muita gente da indústria farmacêutica que ouve o Vioral, grande parte. Conta um pouquinho de parcerias, porque eu acho... uma oportunidade excelente para aqueles gerentes de produtos de doenças crônicas, né? Parcerias com a Pharmim. Então conta como que é. Dá para fazer parceria, não dá, Samila? Já tem parcerias? Conta um pouquinho pra gente como é que tá esse processo. Dá demais. A gente já tem alguns parceiros. A gente tem como player investidor a Vivio, né, que é bem relevante quando a gente fala sobre a distribuição de medicamentos a nível hospitalar no Brasil, é o maior player hoje, e a gente tem uma relação excelente com a indústria. Então, a gente já tem algumas parcerias, a indústria ela tá sedenta por informação justamente quando o medicamento tá na casa do paciente. Que né? É onde ninguém tem informação, né? Porque depois que sai da farmácia, acabou, você não sabe o que tá acontecendo dentro da casa do paciente, né? Exatamente, então o nosso foco é justamente esse, né? Trazer essas informações, como que tá sendo a experiência do usuário em relação a esse produto, medicamento, né? E a gente consegue fomentar a indústria aí com todas as informações para que ela consiga, inclusive, direcionar pesquisa, né, estudo com informações do mundo real, né, o que a gente chama ali de real world evidence. Legal. É um grande trajeto aqui que a gente quer construir junto com a indústria definitivamente. Que legal, que legal. Então, quem quiser, então a indústria farmacêutica está curiosa, pode sim contatar a Pharmim, pode buscar, porque vocês estão fazendo essas parcerias, né? Sim, às vezes a indústria já está lançando algum fármaco inovador, quer saber como que isso vai se desenrolar ali com a população, às vezes até com uma população específica, né? Numa fase um pouco inicial, a gente consegue não só contribuir para a adesão, porque afinal de contas a Box ali, ela tem esse intuito, mas também estar próximo, né? A gente tem parceria com algumas operadoras também, focando em determinadas linhas de cuidado. Paciente com insuficiência cardíaca crônica, a gente sabe o tanto que é crítico esse paciente ter uma adesão correta. Legal. A gente falou dos farmembros, curiosos, Samila, médicos, médicas, o que elas têm dito, o que você tem ouvido dos profissionais de saúde? Olha, a gente tem uma relação muito legal com os médicos, eu sou muito grata por isso desde o início, Desde o início ele participava de alguns congressos, né? Fazia stand, enfim. A gente atua muito com geriatra, né? Mas outros especialistas também que sempre trazem feedbacks do tipo, nossa, um dos maiores problemas, se não o maior, é a adesão, né? Então o médico sabe que ele tá atuando com o protocolo correto, com a diretriz adequada, mas ele não tem os resultados clínicos esperados. Por quê? Sim. Simplesmente porque o paciente não adere. E aí ele chega
perguntam, tá tomando direitinho? Em Minas a gente fala, tá tomando direitinho? Tô sim, tô tomando. Quando a gente vai ver, a gente sabe que não tá, né? Então, a gente vê que o paciente muitas vezes sente mais liberdade, às vezes, para trazer pontos para o farmacêutico, né? Às vezes ele tem um certo receio ali de contar para o médico, Sim. Enfim. E a gente consegue ser essa ponte para que, no final das contas, essa farmacoterapia seja mais eficaz. Farmi, vocês atendem Brasil ou não? Só São Paulo e BH? Ainda não, ainda São Paulo, Grande São Paulo, né? E Belo Tá. Horizonte também é região metropolitana. Planos Tá da bom. gente ir para o sul em breve, Brasília também. Mas, por enquanto, só essas duas regiões, questões regulatórias ali que a gente tem Sim. no setor da saúde, né? Mas, enfim, estamos em busca aí também de quebrar algumas barreiras. Samila, você que tá nesse cenário, é o fim da farmácia como a gente conhece? Olha, eu acho que não, tá? Eu não acho que é o fim. Eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que a gente precisa mudar essa jornada. Acredito muito que é uma jornada que não só o paciente, mas o familiar envolvido, os profissionais de saúde, ela não é suficiente, né? Ela também corrobora para o maior desafio da área da saúde, que é muito descentralizado, é tudo muito despadronizado ainda e não integrado, né? Então, a gente tem que fomentar essa integração, tem que fomentar a interação, mas eu acho que não, as pessoas gostam de ir ainda na farmácia, elas compram não só medicamentos, né, mas outros itens. A gente teve um crescimento ali de compras online com a pandemia, mas ainda tem uma representatividade muito baixa. Sem dúvida. Olha, eu queria também falar o Instagram de vocês, eu adorei o Instagram de vocês, que é o Somos Farmi, também vou deixar na descrição do episódio, porque vocês não falam só da Farmi, vocês trazem algumas dicas básicas do tipo, pra que serve o 0800 nas embalagens, o que significa a tarja de uma cor, tarja do outro, ou seja, é bastante a ideia de vocês, muito de educar esse teu futuro farmembro ou futuro farmembro, né, Samila? Principal propósito da nossa comunicação é essa educação, né? As pessoas sabem pouquíssimo ainda. A gente, inclusive depois da pandemia, outro estudo bem interessante que saiu foi que mais da metade da população tá utilizando algum medicamento crônico, né? Sim. Então, o que as pessoas estão sabendo sobre esses fármacos? Qual é a relevância que a gente tá dando para isso? A importância de ter uma adesão correta? Enfim, e ali é uma infinidade de assuntos, né? Igual você falou agora, qual que é a tarja, o que significa essas receitas, enfim. Então, a gente quer explorar muito isso para que as pessoas consigam ver que, enfim, né, até esse posicionamento, né, essa credibilidade de que, de fato, a gente é uma empresa da saúde que tem toda essa seriedade aí, que é auxiliar. Sim, e Samila, você estava falando muito de adesão, você já tem algum número concreto em relação a isso? Sim, a gente já está fazendo esses estudos comparativos há mais de um ano. Tem alguns desafios ali relacionados a uma análise, porque muitas vezes ela se baseia em uma análise mais qualitativa, né? Mas a gente tem um questionário bem legal também que consegue abranger ali pontos quantitativos. A gente consegue trazer hoje um aumento ali de pelo menos 20% a 22% em relação à adesão. E aí o próximo passo agora é a gente entender qual é esse impacto, então, né? Já que a gente obteve esse dado de que a gente consegue, sim, promover a adesão, o que isso significa na ponta? Não só em relação a melhoras no quadro clínico, mas também a diminuição do sinistro, né? Para toda a cadeia, de toda a onerosidade que isso pode causar, porque a gente sabe que o paciente que não adere, ele vai muito mais ao ambulatório, ele interna mais, enfim. Então, o que isso significa? Em breve a gente traz novidades. Farmi, a gente tava falando antes de iniciar o podcast, como é que surgiu o nome? Foi o primeiro nome? Eu sempre tenho essa curiosidade de saber como que as pessoas chegam na origem do nome da empresa, porque a sacada é muito boa, né? Para quem tá ouvindo F-A-R-Mi, né? De eu, né? Então conta um pouquinho, como é que chegaram nessa... Foi o primeiro nome? Já tinha esse nome, Samila, ou teve outros nomes aí antes do Farmi? Nunca teve outro nome. A gente fez um brainstorming. Literalmente, a gente deitou no chão do quarto de uma das sócias. Falou, não, a gente vai se trancar aqui hoje, esse nome sai.
E já, ele foi um dos primeiros, foi eu que trouxe ele e falei, cara, é isso, Farm for Me, uma alusão maravilhosa e tal. Mas aí a gente começou a discutir sobre outros nomes, uns nomes horríveis, inclusive, sai de tudo, né? E aí quando a gente definiu, a gente brinca, tem até um apego, né, ao nome. A gente fez a reconstrução do branding agora, e a gente falou, olha, qualquer coisa vocês podem mudar, logo, cor, mas o nome não mexe com esse nome. Mas esse nome é excelente. Esse nome é maravilhoso. Também gosto muito dele. Traduz muito o que a gente quer entregar. E agora a gente fez uma jogada legal que o FAR, ele já tem uma fonte ali específica, mas o Mi, ele muda de fonte, né? Então é justamente isso, assim, a gente consegue atender diversos Mis, né? A gente quer personalizar mesmo. Ah, que legal. E eu vi que o Mi também tem a pegada do manuscrito, né? Escrito à mão, como se fosse uma receita, né? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu sempre faço aqui um quadro de fazer algumas perguntas que o New York Times faz para celebridades. Vou perguntar para você, Samila. Vocês são as celebridades aqui do Vioral. Desde a pandemia, qual o momento que você jamais vai esquecer desde que a gente iniciou esse processo novo que foi a pandemia? Olha, não tem como eu não falar do momento que a gente recebeu esse investimento agora, né? Que foi, assim, tava na negociação com os investidores quando o boom aconteceu, ali em meados de março, e a gente foi acelerando tudo. Nem tinha entrado investimento ainda, a gente falou, cara, precisamos ir para São Paulo. Tudo estava acontecendo muito rápido, né? E de fato foi uma janela de oportunidade para Farm. Então eu falei, não sei se a gente vai fechar esse deal, mas faz uma antecipação aí de X reais, porque a gente não tinha grana para nada. Sim. Antecipo porque eu vou para São Paulo comprar uma farmácia. E eu andava em São Paulo aqui, tava parecendo Walking Dead, era tipo o auge da pandemia. Eu entrava nas farmácias, oi, tudo bom? Então, tô querendo comprar uma farmácia. E o pessoal olhava pra mim, essa cara de 20 anos, né? O que essa menina tá falando? Esse sotaque mineiro? Que isso? E eu tentava explicar ali, num desespero. Eu tinha 3-4 dias pra fechar isso. Rodei São Paulo inteiro, parei lá em Osasco, em todos os tipos de bairro que você pensar. Isso foi um marco, assim, né? Porque conseguimos achar uma farmácia, a gente queria acelerar a operação, né? Se eu fosse pedir no auge da pandemia, abrir um CNPJ, alvará, nunca ia sair. Sim. Então, achei uma que estava quase falindo, num ponto excelente. E aí a gente começou a tracionar. Então, assim, tinha 12 pessoas no time, a gente foi para quase 60 em menos de 4 meses, né? Então, foi um grande aprendizado. E quando eu olho para trás aí nesse tempo, é o que vem na minha cabeça mesmo. Que legal. O que você espera do futuro, Samila? Eu espero, representando, né, essa iniciativa aqui que tem tanta importância para mim, eu espero, de fato, contribuir para que essa cadeia da saúde seja, de fato, mais integrada, né, que a gente evidencie o tanto que, por mais que a gente tenha diversos profissionais, diversos modelos de negócio, o foco tem que ser no paciente, o paciente é o centro de tudo, e tenho muita vontade de contribuir para as pessoas que estão junto conosco, né? Nessa seara aí de conhecimento. Quero muito que todo mundo que entra aqui na Farm sinta esse gostinho do conhecimento, né? Do tipo, pô, eu lembro daquela empresa porque ela me fez evoluir em algum ponto, seja ele pessoal, profissional, intelectual. Então, a gente tem muito essa pegada aqui de aprender para evoluir. É um dos nossos valores. Que legal. Olha, Samila, eu quero parabenizá-la, parabenizar suas sócias. O projeto é muito lindo. O projeto está muito bem feito, identidade visual, a comunicação de vocês, tudo com muito bom gosto. A gente percebe realmente focado no usuário final, mensagem simples, fácil de se entender. Desejar muito sucesso a Farm também, a nossa PillPack brasileira aqui, e agradecer esse bate-papo, Samila, passou rápido demais. Eu adorei conhecer a história de vocês, a história da Farm. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, PC. É um prazerzão falar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente está aí disponível. Você falou uma coisa muito importante, né? É sempre bom comunicar mesmo dessa forma super simples, clara, objetiva. Porque a gente está aqui com o mesmo propósito. Então, que bom, eu fico muito feliz de escutar isso. Temos um grande caminho pela frente aí, mas vamos junto, né? Se todo mundo se juntar, a gente consegue trazer
esse melhor estar para essas pessoas envolvidas. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.